Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor já está falando aos nossos corações e como é bom saber que o Senhor está neste lugar. Abra o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração nesta tarde, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e o 15. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro culto de dezembro, culto da família. E não se preocupe, talvez você pense assim, gostaria muito de estar aqui com a minha família. Continue orando. O Deus que nós servimos é um Deus de promessa. Nele serão benditas todas as famílias da terra. No Senhor, saiba, a tua família é abençoada, amém? Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge. Deus, ele tem promessa para a família, amém? Todos encontraram Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, todos aí? Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer todo mundo junto essa última frase? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, Senhor, eis a tua palavra. Nós cremos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo está neste lugar, ministrando em cada vida. O Senhor conhece cada um que adentrou este lugar nesta tarde, Senhor. E eu creio que o Senhor já está falando aos nossos corações. Opera, meu Deus, e fala conosco neste dia. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amado, essa frase que nós repetimos aqui, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela é usada, né? Bastante para estampar camiseta, estampar quadros, para servir de refrão para muitos louvores. Porém, é uma frase, irmãos, muito poderosa quando colocamos ela em prática, quando entendemos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através desta palavra. Ela é muito mais do que uma frase bonita para ser usada num culto da família. É importante que venhamos compreender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos para o texto de Josué, capítulo 24, se você ler o livro inteiro, você vai ver as conquistas do povo de Israel. E ali eles estão conquistando a terra prometida, Canaã. Porém, quando Josué ele ajunta ali os chefes de cada tribo, chama ali aqueles homens importantes de cada tribo, e ele começa a falar a respeito das grandezas do nosso Deus, de quão maravilhoso o Senhor é. E ali ele deixa bem claro para o povo de Israel, olha, agora que nós temos aí diante de nós a terra prometida, que nós conquistamos, o Senhor nos entregou a terra que Ele havia prometido, terra que mana leite e mel. Porém, essa terra ainda havia povos que não havia sido totalmente destruído, e Josué disse, olha, agora vocês devem temer ao Senhor, e servir com sinceridade e com verdade. Irmãos, quando nós vemos esse texto que Josué falando assim, olha, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, é um grande desafio para o cristão, já é servir ao Senhor. Porque servir, irmão, não está limitado em pregar a palavra. Servir a Deus não está relacionado somente a tocar um instrumento. Servir ao Senhor é caminhar com o Senhor. Servir ao Senhor é obedecer ao Senhor. Servir ao Senhor é honrar ao Senhor. Então é um grande desafio você dizer, eu quero servir ao Senhor. Mas um grande desafio também é servir ao Senhor juntamente com a minha casa.
É você não somente olhar para si e dizer, eu tomei a minha decisão, e você olhar para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua casa e dizer, olha, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma grande alegria quando você tem esse privilégio de, juntamente com a tua família, a tua casa, seus parentes, poder servir ao Senhor. E eu volto a dizer que servir ao Senhor não é simplesmente fazer aquilo que as pessoas estão vendo. Limpar uma cadeira, lavar o banheiro, arrumar a igreja, isso também faz parte do servir ao Senhor. Mas nós servimos o Senhor todos os dias, quando nós obedecemos a sua voz. Nós obedecemos à voz de Deus e com isso estamos servindo a esse Deus. E Josué tinha uma preocupação de Deus, porque aquele povo, eles estariam agora habitando naquela terra. E Josué disse, olha, se vocês querem servir os deuses a qual serviram os seus pais, os deuses desta terra, os deuses de Canaã, os cananeus, vocês podem servir, vocês são livres para decidir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos qual Deus queremos servir, nós decidimos qual Deus queremos obedecer. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para este povo, os cananeus, nós paramos para pensar o seguinte, por que Deus ele tinha mandado destruir tudo? Porque ele sabia que naquele lugar o povo de Israel iriam habitar. E quando nós falamos em habitar, irmãos, em conviver, irmãos, é fato, irmãos, quanto mais tempo você passa em um lugar, você começa a se familiarizar com os costumes, com os hábitos, na qual aquele povo, vive, costumes, religião e muitas coisas. Às vezes você está aqui no Japão, por exemplo, coisas que no começo você estranhava, às vezes você passava assim pelos templos e você imaginava assim, quando você se converte, você fala, uau, como que um povo consegue servir a um Deus de pedra? E aí você pensa, não, nunca vou fazer isso. Só que quando você começa a habitar naquela nação, como o povo de Israel passaria a habitar naquele lugar, eles precisariam ser todos os dias lembrados do Deus na qual eles serviam. O Deus que tirou eles da terra do Egito. Por quê? Porque todos os dias você começa a conviver com aqueles costumes, todos os dias você começa a viver com aquele povo, e se você não vigiar, se você não temer a Deus com todo o teu coração, servir ao Senhor com sinceridade e com verdade, os anos passam e de repente você se acostuma com os mesmos hábitos na qual aquela nação se prostrava, adorava. Então, irmãos, aquele povo, ele passaria a habitar naquela nação e era necessário ele servir a Deus, porque o povo que habitava ali era, primeiramente, um povo idólatra. Os cananeus, eles adoravam outros deuses, se curvavam diante de outros deuses, serviam a outros deuses. Deuses não somente de esculturas, na qual havia ali, cada ídolos, que eles adoravam, mas era um povo que se prostravam diante desses deuses. E Josué está falando, olha, você vai passar a habitar diante de um povo que são idólatras. Esse povo era um povo idólatra. É interessante que às vezes muitos vieram para o Japão com aquela promessa de uma vida melhor. Vamos trabalhar. Muitos vieram com planos de ficar 2, 3 anos, pelo menos era assim na época que eu vim. Todo mundo falava, vou ficar 2, 3 anos, vou ficar 2, 3 anos. Quem está mais de 10 anos aqui no Japão? Quantos tem mais de 20 aí também, Mas, irmãos, se nós não vigiarmos, a palavra do Senhor, ela nos deixa bem claro, Lucas capítulo 16, versículo 13, que vós não podeis servir a 2 deuses. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Em outras traduções, não tem como servir a Deus e as riquezas. Quero deixar bem claro que o dinheiro em si, ele é neutro, tá?
Esse dinheiro que você tem na tua carteira, ele é um papel que tem o seu valor. O problema não é o dinheiro em si. O problema é quando a questão é: o dinheiro serve você ou você serve ao dinheiro? É só você parar para pensar nisso. Será que nós temos deixado as coisas de Deus por causa do dinheiro? Será que nós nos apegamos ao dinheiro de tal forma que nós, quando se fala nas coisas de Deus, em servir a Deus, nós já paramos para pensar: uau, mas espera aí, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas metas. Será que nós criamos metas e trabalhamos para as coisas de Deus? Qual Deus nós estamos servindo? E se nós não vigiarmos, o tempo vai passando, habitamos numa terra e, sem perceber, nós nos acostumamos e começamos a servir ao dinheiro. E o dinheiro já não é algo que serve a nós. Amém? Então é muito importante entendermos isso. O povo de lá era um povo idólatra. Outra coisa, os cananeus, eles também sacrificavam seus filhos. Eles sacrificavam os seus filhos, as crianças, ao deus Moloque. Cada casal pegava os seus primogênitos, levavam ali naquele ídolo construído, gigante, que tinha ali um buraco ali no ventre, e eles sacrificavam os seus filhos ali num fogo. Entregavam os seus filhos em sacrifício, crendo que o deus Moloque haveria de abençoar suas famílias, seus futuros filhos, suas finanças, que eles seriam prósperos, irmãos. Presta atenção, eles sacrificavam seus filhos, achando ou esperando uma bênção de prosperidade mais para frente. Irmãos, eu sei, nós falamos aqui sobre o Deus Mamon, sobre as riquezas. E é fato que às vezes trabalhamos tanto, nos dedicamos a tanta coisa, e sem perceber, sacrificamos os nossos filhos aos deuses. Sem perceber, nós largamos mão dos nossos filhos, deixamos à mercê, deixamos que a internet, deixamos que as escolas doutrinem e ensinem aos nossos filhos aquilo que é de responsabilidade nossa como pai. Então não abra mão dos seus filhos, não abra mão de sentar e ensinar a palavra de Deus para eles, porque nós sabemos, nós estamos numa terra idólatra, que existe aí milhares de deuses, tudo aqui é Deus, e se nós não ensinarmos que só existe um Deus, que é o nosso Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos resgatou, aquele que nós devemos servir e entregar a nossa vida a Ele. Não sacrifique seus filhos, ensinemos a eles a importância de cultuar a Deus, a importância de servir a Deus, primeiramente, principalmente, através da coerência. Sabe o que é isso? Ensinar através do exemplo e ser coerente. É quando você diz para o seu filho: olha, você tem que amar a Deus, você tem que servir a Deus. Mas os nossos filhos vão falar: tá bom, papai. Mas num dia de domingo eles querem saber a tua prioridade. Eles vão ver a tua prioridade. Na tua casa, eles vão ver qual é a tua prioridade. E é importante que sejamos coerentes, porque senão os nossos filhos vão falar assim: olha, papai falou que tem que amar a Deus, que Deus vem acima de tudo, mas o que é que eles estão enxergando em nós? Então é importante que nós tenhamos este entendimento, de que nós temos que servir a Deus na igreja, servir a Deus em casa, servir a Deus nas fábricas, servir a Deus todos os dias, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que aquele povo, os cananeus, faziam, era o problema da prostituição, o pecado da prostituição. Havia templos naquele lugar, que os homens e mulheres se prostituíam no templo. Eles vendiam os seus corpos. Eles não tinham temor a Deus, por isso, então, o que eles faziam? Cultuavam a Deus dessa forma, os deuses deles, se prostituindo, vendendo o seu corpo, imoralidade, tudo era lícito e fazia parte do culto aos deuses dos cananeus.
Irmãos, nós vivemos dias difíceis, que nós temos que nos policiar todos os dias. Nós principalmente, é claro, não todos, mas casados e solteiros também, nós precisamos entender que a nossa vida, a Bíblia fala assim, sede santo como o vosso Pai é santo. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Guarda os teus olhos, guarda o teu coração da imoralidade. Viva para Deus, viva, se entregue ao Senhor. Tema ao Senhor, sirva ao Senhor. E se aparte daquilo que você já sabe, o mundo também sabe, que desagrada a Deus. Cuidado com a vida virtual, cuidado com as redes sociais, cuidado com aquilo que você conversa, com aquilo que você procura, com aquilo que você assiste. Guarda o teu coração, cuidado, porque os dias são maus. Os dias são maus, quanto mais próximo a vinda de Jesus está, irmãos, mais difícil a vida lá fora vai ser. Mas precisamos nos guardar, precisamos ter uma vida de santidade. Se você é casado, ame, honre, cuide do seu cônjuge. Viva para ele, viva para ela. E guarda o teu coração da prostituição, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para esse mesmo livro de Josué, no começo, capítulo 1, primeiro capítulo de Josué, nós vamos entender algo, irmãos. Deus tem uma promessa para a família. Josué lhe diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As bênçãos do Senhor é decorrente de uma obediência à sua palavra. Quando você obedece, vive e serve ao Senhor, o Senhor abençoa a tua casa, irmãos. Abençoa a tua família. Você tem uma família abençoada quando você vive para o Senhor. Josué ele já tinha um entendimento. Josué capítulo de número 1. Nós vamos começar a entender como ter uma família abençoada. Como eu posso servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como? Primeira coisa, versículo de número 5. Capítulo 1, versículo 5. Deus falando para Josué. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Presença de Deus na vida de Josué. O que é um homem sem Deus em sua vida? O que é um homem de Deus, uma pessoa, aliás, um pai de família, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente, o que é uma pessoa sem Deus? Assim serei contigo, como fui com Moisés, serei contigo e não te desampararei. Quer uma vida abençoada, quer uma família abençoada, quer servir a Deus, Deus tem que ser a tua prioridade, Deus tem que ser com você. Agora não pense que fazendo qualquer coisa, Deus vai estar te aprovando. Existe um estilo de vida do cristão, irmãos. De leitura da palavra, de oração, de entrega ao Senhor. Você tem que entender, irmãos, que Deus tem que ser aquele que guia os teus passos. Serei contigo. Se Deus for com você, irmão, se Deus está ali na direção da tua vida e da tua família, segue em frente. Tudo que você colocar a tua mão prosperará. Onde você colocar a planta do teu pé, Deus te dará por herança. O Senhor vai ser com você. Mas coloque Deus como prioridade na tua casa. Não inverta. Olha, uma coisa que é muito importante você aprender. Você não pode abrir mão de servir ao Senhor em nome da família. Mas também não pode abrir mão da família em nome do servir ao Senhor. Existe um equilíbrio. Tem gente que pula de uma vala para outra, vai para o extremo. Serve ao Senhor e fala, não tenho tempo para minha família. Para de servir ao Senhor. Larga Deus de lado e começa a passear com a família. Muitos, nesse exato momento, estão passeando com a família. O que nós estamos ensinando para o nosso filho? Qual é a prioridade que nós estamos ensinando? Por isso que eu falei sobre coerência, sobre o ensino através
Da nossa coerência. Irmãos, Deus tem que ser prioridade. Não abra mão de servir ao Senhor, mas também não abra mão da tua família, e é por isso que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá para fazer junto? Dá. Coloque Deus como prioridade, viva para o Senhor, ore ao Senhor, coloca Deus como centro na tua casa, e Deus vai fazer, Deus vai honrar, Deus vai fazer com que você, juntamente com a tua família, sirva ao Senhor, amém? Deus tem que ser comigo, tem que ser com você. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Quando eu começo a depositar a minha confiança na minha força, maldito é o homem quem confia na força do seu próprio braço. Quando eu começo a achar que eu já não preciso de Deus, um passo para a ruína. Irmãos, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus pode se alegrar, quem tem Deus está salvo, quem tem Deus tem tudo, irmão. Então não troque Deus por nada, amém? Aleluia. Versículo 8, outra coisa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, normas. Sabe, a gente vem de um mundo, quando a gente se converte, ninguém manda em mim, ninguém fala nada para mim, tem aqueles mais macho, né? Que ninguém pode falar nada, que não quer obedecer chefe na fábrica, na casa, ninguém manda em mim. E aí a gente se converte, mas tem área da nossa vida que é difícil nós deixar Deus trabalhar, e aí nós nos achegamos a uma palavra, irmãos, na qual está escrito tantas coisas que devemos obedecer, irmãos. Servir a Deus, lembra que eu disse? Também é obedecer. Quer ser bem sucedido? Em tudo aquilo que você andar, todo o caminho que você andar, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você não pode começar a seguir aquilo que você acha, o teu achismo, aquilo que a internet diz, aquilo que os seus pais dizem. Existe uma regra de fé e prática. Deus deixou a sua palavra para a gente obedecer. Deus deixou princípios para a gente colocar em prática. Milagre no casamento, por exemplo. Não é assim: Deus abençoa meu casamento. Deus faz, tá? Não estou dizendo que Deus não faça milagre. Mas se você quer um marido, uma mulher de Deus, quer um milagre no teu relacionamento, não simplesmente ore, porque Deus trabalha através de princípio. Ama a tua esposa. Honra o teu marido. Simples, obedece a palavra e teu caminho será abençoado. Tua família será próspera, tua família vai ser restaurada. O milagre de Deus é quando Ele faz um milagre no teu coração, te ensina a amar tua esposa. Quando faz no teu coração milagre, primeiro, você honra o teu marido, Deus faz o milagre. Não é assim. Não é assim, não. Deus trabalha através de princípio. Deus trabalha através de princípio. Leia a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra e você vai ver o milagre na tua família. Não espere que Deus transforme seu cônjuge se você não obedece também a palavra de Deus, amém? Precisamos amar, precisamos honrar, precisamos obedecer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, outra coisa, dedicação. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, se você já está com o seu cônjuge, cutuca e fala, esforça-te. E se ele está com cara de desanimado, fala, tem bom ânimo. Se ele está dormindo, fala, acorda, que o Will tem olho fechado, mas ele enxerga quem está cochilando no culto. Tem um zoinho de japonês fechado, mas no meu teste de visão ainda está muito bom lá na fábrica que eu fiz. Eu enxergo quem está cochilando. Então acorda e fala, esforça-te, para ficar aí meia hora ouvindo a palavra de Deus. Irmãos,
Não basta você ter Deus, não basta meditar na palavra, tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo, não adianta ficar parado. Irmão, desânimos, dificuldade, problema aparece para todo mundo. Para todo mundo, pastor, diácono, presbítero, evangelista, líder, casado, solteiro. O solteiro fala para o casado: eu não quero casar porque casal tem problema. Se for para casar, aí o casado fala: olha, melhor, né? Às vezes, irmão, solteiro tem problema, casado tem problema, líder tem problema. Todo mundo passa por dificuldade. Mas se nós deixarmos essas coisas nos abater, nos deixar desanimados, irmão, crente desanimado é só a graça de Deus. Talvez você pensou assim: eu trabalho com um na fábrica. Talvez você seja esse um. Crente desanimado é só misericórdia. Você vai falar assim: olha, ano que vem vai ser bênção, olha, nós vamos fazer isso. Pai, será? É o crente desanimado. Olha, vamos fazer isso. Ih, não dá não. De novo. Irmão, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Se esforça. Deus pede de nós, não é Deus. Age em meu favor. Deus fala: por que clama a mim? Ordena o povo que marche. Então, tem hora que é para marchar. Tem hora que é para clamar. Você clama e marcha, amém? Não adianta ficar esperando Deus fazer algo. Por exemplo, eu quero fazer algo diferente neste ano. Como se mudar, é que a gente é meio assim, né? Estranho, a gente acha. Eu acho estranho. Vai chegando no final do ano, a gente começa a parar para pensar no ano passado, no ano que viveu, e começa a pensar no ano mais para frente, como se uma mudança de data, de ano, fizesse a diferença. Que bom seria se todos os dias a gente vivesse para Deus, se a gente fizesse planos para o dia de amanhã. Não, está chegando o final do ano, não fiz nada, mas ano que vem, ainda tem 30 dias para você servir ao Senhor. Por que tem que mudar de ano, né? Esforça-te, tem bom ânimo. Todos os dias você acorda, aquela preguiça de trabalhar, mas você vai trabalhar. Todo dia você acorda de manhã, quem é estudante, tem que estudar, mas vai estudar. Então faz esse mesmo esforço para servir ao Senhor. Mas será? Tem que fazer, irmão. Servir ao Senhor implica em renúncia de si mesmo. Entregar a vida para Jesus implica em renúncia. Isso é viver para Deus. Não é mil maravilhas, irmãos. Tem hora que você acorda, está cansado, mas você tem que servir ao Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a outros deuses. Esforça-te e tem bom ânimo. O que você quer para a tua família? Quer servir a Deus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ora, coloca Deus em prioridade. Coloca a palavra de Deus em prática e se esforça. Se você ficar parado, as coisas não vão acontecer. Vai passar o ano, vai passar o dia, mas vai continuar a mesma coisa se você não se esforçar, não colocar em prática. Irmãos, eu tenho uma palavra que eu guardo sempre comigo no coração. Toda virada de ano eu compartilho com os irmãos, que é aquele texto do filho pródigo. Por quê? Porque aquele filho pródigo, todo mundo conhece a história, se você não conhece, depois você lê. Mas, resumindo, aquele filho pródigo, quando ele cai em si, precisa voltar para a casa do pai, primeiro fala assim que ele cai em si, ele pensou consigo: terei com o meu pai, vou me arrepender e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Primeiro ele pensa e fala: eu vou ter com meu pai. É o que talvez você está fazendo hoje. Ano que vem eu vou ler a palavra, amanhã eu vou amar mais meu filho, minha esposa, eu vou obedecer, talvez. Começou a pensar. Só que a bênção daquele filho pródigo foi quando, depois que ele pensou, 2 versículos depois, ele foi ter com o pai. Foi ter com o pai, e aquilo que ele pensou, ele falou. Sabe? Do jeito que ele pensou: vou ter com meu pai, agora eu vou. E aí ele foi e falou: pai, agora ele foi. Pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. O que ele pensou, ele fez, irmão. Atitude, dedicação, esforço. Esforça-te e tem bom ânimo. Não adianta você hoje pensar: não, amanhã eu preciso ser um marido melhor, vou ser um marido melhor. Se amanhã você não for um marido melhor, não vai adiantar nada. Esforça-te e tem muito bom ânimo, amém? Vamos colocar de pé.
Deus tem bênção para a tua família, Deus tem bênção para a tua casa, Deus quer abençoar a tua vida. A maior alegria que você pode ter é dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Poder servir a Deus com a tua família, poder saber que Deus é com você, irmão. O que Deus tem colocado no teu coração para fazer, faça. Se você tem um líder cuidando de você, conversa com ele. Marina, eu estou pensando em fazer isso. Pastor, estou pensando em fazer aquilo. Faça. Mas não fica parado. Não fica parado esperando as coisas acontecer. Faça. Faça. Não fique parado vendo a tua família ser destruída. Ter uma alegria, ter a maior alegria é você ter seus filhos servindo a Deus juntamente com você, amém? Feche os seus olhos, vamos ao Senhor. Eu creio que Deus falou ao teu coração nesse dia. Não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está a tua família, não sei como é que está teu casamento. Tudo depende de você. Deus, Ele é poderoso. Ele já fez, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você precisa fazer a tua parte. Esforça-te. Coloque Deus como prioridade. Obedeça a palavra. E você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Senhor, ó Pai amado, eu quero orar por cada família representada. Quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, por cada jovem, casal, Senhor, criança, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei o que cada um está passando. A verdade é que no mundo nós sabemos, teremos aflições. Muitas das vezes passamos por dificuldade. Talvez não, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que cada família, cada homem, cada mulher de Deus nesta tarde possa, Senhor, ó Pai amado, se dedicar em servir a Ti com alegria, Pai. Há tanta coisa que podemos fazer. O Senhor não nos chamou para simplesmente esquentar um banco. Podemos Te servir na nossa casa, Te servir na igreja. A maior alegria de quem é salvo é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que sejam quebradas, papai, toda maldição na família. Senhor, em nome de Jesus, que sejam quebradas, Pai, todas as artimanhas, Senhor, todas as investidas do inimigo contra os nossos filhos, contra os nossos jovens, contra os casais desta casa, Pai, em nome de Jesus, opera o Teu milagre, opera o Teu milagre, assim, Senhor, eu Te peço, e nós oramos, ó Pai, para que cada um de nós, Senhor, venhamos Te servir todos os dias da nossa vida, papai, porque nós pertencemos a Ti, a minha casa pertence a Ti. Tudo, Senhor, Te entrego. Tudo, Senhor, está aos Teus pés, Senhor. Te servimos com tudo, com os nossos bens, com o nosso tempo, papai, com a nossa casa. Nós servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. Cuida de cada família. Cuida de cada casal, guarda cada jovem na Tua presença, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos ídolos desta terra. Livra-nos, Senhor, dos deuses desta terra, Pai. Porque, Senhor, eu decidi hoje como Josué. Decidi sim, papai. E eu quero dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe a tua casa, a tua família, teu casamento, teus filhos, em nome de Jesus.